Bom, vamos finalizar as ligações químicas agora falando sobre ligação metálica. A ligação metálica é a mais diferentona aí das três que nós temos. Ela não leva em consideração a questão do octeto, porque ela leva em consideração o mar ou a nuvem de elétrons livres formado entre os elétrons da camada de valência dos metais, ok? A ligação metálica é uma ligação que vai acontecer entre a união de átomos de metais. Como eu citei, esses metais são todos átomos que doam, que perdem elétrons, e na ligação metálica, estes elétrons da camada de valência deles ficarão livres, tá, durante essa união. E o fato desses elétrons livres, aqui colocado, eles estarem em constante movimento, eles estarem em fluxo, eles estarão estabilizando, tá, instantaneamente os núcleos metálicos que estão também aqui representados. E é justamente por esse modo que a gente tem a ligação metálica sendo a única ligação, tá? A ligação metálica sendo a única ligação que permitirá a passagem elétrica, tá? A passagem elétrica no estado sólido. A única ligação que possui condução de corrente elétrica no estado sólido é a ligação metálica por conta destes elétrons livres já formados no estado sólido. É justamente essa possibilidade dos elétrons livres que permitirá este fluxo eletrônico. Cuidados que a gente precisa ter aqui. Lá na ligação iônica ou na ligação covalente, quando nós juntávamos dois elementos, tá, diferentes ou até mesmo iguais, nós colocávamos a quantidade de átomos envolvidos, ou seja, nós colocávamos a atomicidade. Por exemplo, lá no CaCl2, que é o cloreto de cálcio. Então eu tenho um átomo de cálcio e dois átomos de cloro. Aqui na ligação metálica isso não existe. Então, por exemplo, quando eu formo lá o ouro 18 quilates, que eu coloco ouro e coloco cobre, eu não vou representar dessa forma, ó, ouro 3, cobre 1. Porque se a gente parar para analisar o ouro 18 quilates, ele vai ter 75% de ouro e 25% de cobre. Então eu poderia colocar dessa forma, ouro 3, cobre 1. Só que isso não existe na ligação metálica. Por quê? Não importa o número de átomos envolvidos. Não importa o número de átomos envolvidos. A molécula formará essa nuvem, a molécula formará esse mar de elétrons livres que estabilizará todos os átomos envolvidos. Por isso que você nunca vai encontrar, por exemplo, eu tenho ferro 6. Não vou ter esse 6 aqui. O que você tem? Você tem ferro ligado a ferro? Então, ferro. Eu tenho átomos de cobre ligados um ao outro. Então é cobre. Quantos átomos? Não importa, não importa. Não importa quantos átomos a gente vai ter aqui. Todos os elétrons da camada de valência serão liberados e isso vai formar esse fluxo eletrônico. Tá? Então tem essa diferença da ligação metálica para as demais ligações. Ué, professor, mas e quando for uma mistura, como é o que você mostrou aqui, entre cobre e ouro, como que eu faço para representar? A representação será como eu coloquei aqui, em porcentagem. Isso, quando eu misturo átomos diferentes, aqui entre ouro e cobre, por exemplo, nós chamaremos isso de uma mistura metálica ou comumente chamada de liga metálica. As ligas metálicas, que são essas misturas de átomos de elementos diferentes metálicos, serão sempre representadas as suas quantidades em porcentagem. Eu sempre coloco a porcentagem de cada elemento envolvido e não o número de átomos envolvidos, ok? Quais são as principais características da ligação metálica? Na verdade, isso é o que é de mais importante na ligação metálica, as suas características, tá? Primeira, todos apresentam altas temperaturas de fusão e ebulição, apresentam sempre um estado sólido, com exceção de quando o mercúrio se liga a mercúrio. Quando eu tenho átomos de mercúrio ligados entre si, eu não formo um sólido, mas eu formo um líquido. Com exceção dele, eu sempre formo um sólido da união entre esses átomos metálicos. Tá? Principal característica, conduzem corrente elétrica no estado sólido. Somente a ligação metálica faz isso.
A ligação covalente não permite em nenhum estado e a ligação iônica permite no estado líquido e aquoso. Então, atenção, ligação metálica, sólido e líquido. Ligação iônica, líquido e aquoso. E ligação covalente, em nenhum estado, ok? Então, ligação iônica conduz em corrente elétrica no estado líquido e aquoso, sendo que, comparado com ela, a ligação metálica conduz no estado sólido e líquido, tá? Essa é uma característica muito importante. Tanto é que a gente utiliza aí fios metálicos, né, para condução de eletricidade de uma cidade para outra, do poste da nossa casa para a residência, nos fios dos eletroeletrônicos, sempre a gente utiliza um metal, geralmente esse metal é o cobre no estado sólido. Beleza? Outra característica importante são bons condutores de calor, tá? Bons condutores de energia térmica. Isso é um problema na condução de eletricidade. Por quê? Porque grande parte da corrente elétrica ela é dissipada, ela é perdida na forma de calor. Tanto é que a gente tem aquele fio encapado, tem uma capa de borracha bem grossa, não é só para os idiotas não tomar choque, é principalmente para evitar a troca de calor. Por quê? Porque se eu evitar essa troca de calor, eu vou ter menos energia elétrica sendo perdida na forma de energia térmica. E isso é importante. Quanto menos energia elétrica eu perder, maior é a quantidade de energia para distribuir para a população. E aqui, penúltimo item, apresentam alta maleabilidade, ductibilidade. O que é isso? Maleabilidade, eu consigo moldar estes metais, e ductibilidade, eu consigo formar fios extremamente finos e compridos, como são os fios aí de condução de eletricidade ou os fios contidos aí nos nossos eletroeletrônicos. E por último, formam ligas metálicas. Como eu citei para vocês, eles juntam dois ou mais elementos metálicos diferentes e formam essas ligas, essas misturas metálicas. É bom lembrar que toda liga metálica será um sistema homogêneo, tá? Não importa quais os metais, mas toda liga metálica será um sistema homogêneo. Então, como exemplo, a gente tem aí o ouro 18 quilates, que é o que acontece entre ouro e cobre. A gente tem aí o latão, tá? Nós temos o bronze, nós temos a amálgama, que é aquela liga metálica utilizada para colocar no buraco do seu dente, sabe? Você não escova o dente, tem cárie. Ao invés de colocar resina, que disfarça a porquice, você coloca amálgama, que é uma liga metálica que vai alumínio, vai prata, vai um pouquinho de mercúrio ali, para tampar o buraco feito pela cárie. Essas são algumas das ligas metálicas que nós temos aí no dia a dia. Só lembrando, mais uma vez, que essas ligas metálicas elas terão sempre a sua representação em porcentagem, né? A gente não mostra o número de átomos de cada elemento, mas sim a porcentagem de cada elemento envolvido aí neste processo. Beleza? Ok? Meus queridos, finalizamos aqui então as ligações metálicas. E aí voltaremos falando sobre geometria molecular, sobre polaridade e forças intermoleculares. Um grande abraço para vocês, uma excelente semana, até a próxima. Falou!